passos, o seu método, para sermos discípulos que fazem discípulos, cumprindo a missão e preparando a nós e a outros para a breve volta de Jesus. O Espírito Santo seja o nosso instrutor, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, nesse segundo passo, claro que todos os passos, eles são práticos, e isso aqui é legal nas coisas de Jesus. Jesus fala muitas coisas, muitos ensinos profundos. O mais interessante é que Cristo é prático. E nós vamos começar falando do segundo passo. É muita coisa, né? Mas eu fiz um resumo resumido. Nós vamos ao segundo passo. Antes de irmos ao segundo passo, eu gostaria de ler aqui uma citação do livro A Ciência do Bom Viver. É um livro recomendado junto com o Serviço Cristão para você estudar. Gente, isso aqui é fantástico. As coisas práticas que falam que são ditas nesse livro sobre como você dá atenção às pessoas carentes, às pessoas enfermas, os necessitados em vários aspectos, o trabalho com as pessoas da classe tanto alta como das demais classes, é uma coisa assim maravilhosa. Mas eu gostaria de ler aqui, onde é que está a citação, na parte que fala sobre, agora eu perdi aqui, né? Mas diz assim, que somente o método de Cristo vai trazer verdadeiro êxito ao nos aproximarmos do povo. E diz que Cristo, ele se aproximava das pessoas como alguém que deseja o bem dessas pessoas. O passo 1, granjeava-lhes a confiança. Aliás, granjeava-lhes, não, ele simpatizava com elas, supria suas necessidades, granjeava-lhes, ou seja, conquistava a confiança delas e por fim dizia, segue. Então aí estão os 5 passos. Nós vamos agora falar sobre o segundo passo. O segundo passo é que Jesus, ele tinha simpatia, ele expressava simpatia para as pessoas. Isso daqui diz um monte de coisas. Por exemplo, essa palavra simpatia não tem nada a ver com aquele negócio de fazer simpatia para conquistar outra pessoa, né? Não é. Na verdade, essa simpatia é que funciona para conquistar outra pessoa, mas não nesse sentido, né? Para conquistar para Jesus. Mas eu gostaria de ler, dar a definição etimológica de algumas palavras para nós entendermos o que Cristo está querendo dizer com isso. A primeira palavra simpatia vem do grego simpatia, que seria o sim, a palavra sim mais o patos, não o pato animal, né? Mas o patos em grego. Então seria sim em grego, uma palavra para falar que estamos juntos. E o pateia é de você sentir profundamente. Então olha só que interessante. O Espírito de Profecia diz que Jesus manifestava simpatia pelas pessoas. E a palavra simpatia significa sentir juntos, sentir profundamente juntos. Ou seja, a outra pessoa está passando por um momento de felicidade, seja simpático com ela, ou seja, sinta profundamente a alegria junto com ela. Mas ela vai passando por um momento difícil, dor, enfermidade, angústia, etc. Então, ser simpático para com ela não é só oiê, não. É você e eu sentirmos profundamente junto com aquela pessoa o que ela está sentindo, o que ela está passando. Ok? Antes de darmos definição de outra palavrinha sobre isso, eu gostaria aqui de ler o primeiro texto bíblico dessa tarde. Tá?
eu convido você, não sei se eu já falei isso aqui naquela outra pregação, mas se não tem problema, vamos aqui para João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Olha só, isso aqui é muito interessante. 1 João 2, verso 1. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz aqui, queridos. Você já conhece esse texto, só que agora eu quero falar das palavras em grego e o significado. Aqui está, 1 João 2,1, nessa versão diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha o que está interessante nesse versículo. Eu quero destacar somente uma palavra. A palavra que foi traduzida no português como advogado. Advogado. Essa palavra que foi traduzida como advogado no grego é parácletos. Parácletos. Sabe onde você acha essa palavra parácletos no Novo Testamento? Você encontra ela também aqui no escrito do mesmo autor, é João. Só que agora não é mais a cartinha, né? É lá no Evangelho. Vamos lá. João, parece que hoje dominou tudo cai em João, né? Mas é interessante que é o discípulo amado e o método de Cristo tem a ver com amor, só que na prática. Olha só que interessante. João 14, verso 16. Vamos lá. João 14, versículo 16. Isso daqui é muito interessante. João 14, 16. E eu, diz Jesus, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Gente, esse versículo aqui quase que eu usava para defender uma tese, né? Mas olha que interessante. Jesus está dizendo que eu vou pedir ao Pai. Quando ele fala pedir, ou seja, rogar, essa expressão no grego é utilizada quando uma pessoa que é uma pessoa de autoridade está pedindo a outra pessoa que tem o mesmo nível de autoridade. Por exemplo, um rei pedindo a outro rei. Por que é interessante isso? Porque muitas pessoas ao ler esse texto vai pensar assim: olha, Jesus está pedindo ao Pai, logo o Pai está um nível acima de Cristo e Cristo está pedindo. Então, como que Jesus, não sendo divino o suficiente como o Pai, na verdade é igualmente divino. Mas Jesus então diz assim: Ele lhes dará outro Consolador. Aqui está o link para o segundo passo do método de Cristo. Outro Consolador. Essa palavra Consolador é Paráclitos. O mesmo Consolador aqui, traduzido nesse texto, é o mesmo Consolador que foi traduzido, é o mesmo Paráclitos que foi traduzido como advogado lá em 1 João. Portanto, uma tradução ideal aqui não seria Consolador, não, mas qual é o outro termo que a gente utiliza aqui? Auxiliador. Então Jesus está dizendo que o Espírito Santo é o nosso advogado. Ele é advogado, Jesus é advogado nosso no céu, o Espírito Santo é advogado na terra, né? Você diz, mas como assim? É por causa do significado da palavra paráclitos. Pará mais kletos. Alguém que foi chamado para estar ao seu lado. Então Jesus, no céu, como nosso advogado, Ele está do nosso lado para nos defender. E aqui na terra o Espírito Santo foi chamado para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, junto conosco,
sentindo profundamente junto conosco. Então agora nós percebemos que Deus está nos chamando, de certa forma, para sermos um paráclito, ou seja, um auxiliador. E esse auxiliador é aquele que tem simpatia, que é sentir profundamente o quê? Juntos. Então esse segundo passo é aquele passo que tem a ver com a empatia. É aquele passo que eu já misturei com as pessoas. Lembra do primeiro passo? Já estamos tendo contato com as pessoas. Bom dia, seu João. Boa tarde, Ana Maria. Oi, Luquinho. E aí, Luizinho, né? Já tem aquela interação. Mas vamos sair desses relacionamentos superficiais? Que tal agora nós sentirmos profundamente junto com essas pessoas? De repente você conhece 1000 pessoas, você diz, vale, eu não vou dar conta. Calma, escolhe uma para começar, lembra que evangelismo pessoal, não é de balde, né? Então, a pessoa que está mais próxima do teu alcance, por exemplo, você já tem contato com ela, agora procura o quê? Sentir profundamente o que ela está passando. O que ela está passando? Bom, você pode dizer, rapaz, não sei, se ela não falar, eu não vou saber, né? Então, se eu não ver, eu não vou identificar. Como é que a gente sabe a necessidade da pessoa? Necessidade é o terceiro passo, mas nós vamos chegar lá para descobrir o segredo, né? Antes, porém, algumas coisas interessantes aqui a serem compartilhadas. Por exemplo, tem outra palavra similar, tem simpatia, empatia, que é como se você calçasse o sapato do outro, né? Deixa eu experimentar meu sapato. Vixe, fulano, eu pensei que era confortável, apertado, né? Agora estou sentindo que você sente. Mas aí tem outra palavra em latim que se chama compaixão. Sabe o que significa compaixão? Compaixão é você sofrer junto. Esse é, como se diz, é o significado da palavra com mais pafos, né? Compaixão, ou seja, não é só sentir, é sofrer juntos. Então, de repente, a pessoa ali está chorando e eu me compadeço. E entro na empatia, me sensibilizo e fico triste. Agora eu vou além na compaixão e agora eu sofro junto com ela. Você percebe qual é a diferença? De nós apenas convidarmos alguém com um folheto, apenas entregar um livro, isso daqui é uma bênção, hein? Continue entregando. Mas o que eu quero dizer é se eu paro por aí, se eu não mergulho profundamente para sentir, para sofrer com o outro. Não é isso que a Bíblia diz? Paulo disse o quê? Alegrem-se com os que se alegram. Aí você diz, essa parte eu gosto, né? Não tem confraternização social, casa aberta, aniversário, comilança, almoço, né? Aí diz, opa, essa parte eu vou cumprir. Esse mandamento eu gostei. Aí diz, como é que é? Alegre-se, se alegre e fazer o quê? Chore com quem chora. Sofra com quem está sofrendo. Fique triste nessa igreja, essa eu quero não. Sofrer. Mas aí é que está o chamado de Jesus. Segundo passo, Jesus simpatizava com as pessoas. Ele tinha compaixão. E simpatizar é sentir junto com o outro de maneira profunda, é sofrer junto com o outro.
Então, se eu não estou disposto a dar esse passo, eu não vou cumprir a missão nunca, queridos. Porque o Espírito de Profecia diz que a única maneira de nós termos sucesso verdadeiro na missão é usando o método de Cristo. Não sei quantos anos você tem no Adventismo, mas você já deve ter visto muitos batismos, evangelismos, programações para alcançar pessoas, e às vezes nós investimos muito, às vezes a conta da luz, o tempo, o espaço, e no final você não vê resultados, ou quando vê o número de pessoas batizadas, daqui a pouco, cadê essas almas? É só fantasma. Ou seja, não segurou. Por que não? Porque não foi usado o método de Cristo. É por isso que foi sábio, da parte da liderança, ter esse sábado de treinamento, porque daqui a maio, junho e julho, praticamente 2 meses entre hoje e julho, nós temos a missão Caleb. Ainda não sei onde vai ser o local, mas uma coisa é certa: nós podemos começar a preparar as pessoas que vão ser convidadas. Claro que na hora tem outros que vão, que a gente nunca nem viu, mas imagine se cada membro da igreja escolher só uma pessoa e durante 2 meses, com oração intercessória, que é outro passo que não vai dar tempo de falar hoje, mas com a oração e o método de Cristo, pronto, é suficiente para preparar essas pessoas. Aí é outra qualidade de colheita, certo? Então, a igreja cristã primitiva, ela praticava 2 tipos de testemunho: o querigma, que é a proclamação, ou seja, vamos dizer assim, que é pregação e evangelismo público, e a koinonia, que é a comunhão. No caso é o pessoa a pessoa, o evangelismo pessoal é algo mais ali que tem a ver com relacionamento. O querigma, que é a pregação pública, os pagãos poderiam argumentar dizendo: isso é outra ideologia, é outra filosofia igual a dos gregos, eles podiam até combater com argumentos, porque é uma exposição pública de ideias, ainda que sejam bíblicas, Mas quando eles olhavam para a koinonia, os irmãos se alimentando juntos, orando juntos, se alegrando, ajudando a outros, ou seja, o amor na prática, tanto entre a igreja como ela servindo ao próximo, aí os pagãos não tinham como argumentar contra isso. Inclusive, um grande pagão dos tempos ali da igreja primitiva, ele não teve argumento e reconheceu que o amor entre os cristãos era algo assim genuíno, verdadeiro. Então, nós precisamos, ter um preparo usando o método de Cristo. Usou o método de Cristo? O que nós fizermos para colher essas almas vai funcionar. Mas por quê? Eu não sei quantos de vocês aí lembram dos evangelismos do pastor Alejandro Bulhon. Bulhon foi um dos meus professores de pregação, E como é que ele fazia? Ele fazia assim: você via, por exemplo, o pastor Bulhon, vamos dizer que ele veio em Manaus, e aí ele vai lá na Arena da Amazônia fazer uma semana de colheita. Aí todas as igrejas da UNOB vão levar seus convidados, e durante uma semana o Bulhon prega toda noite tem batismo. Aí você diz: menino, como é que esse homem consegue, Não, é que ele é de Jesus e ele é dele, É que ele é usado pelo Espírito Santo, é verdade. O Espírito Santo trabalha no coração, é verdade. Mas é só isso? Não. Se o Bulhon viesse fazer um trabalho aqui em Manaus para colher milhares em uma semana, sabe quando é que começaria esse trabalho? Vamos dizer que começasse em julho, Desde dezembro, janeiro, as igrejas estariam com suas listas de oração, visitando, dando estudo bíblico,
criando toda essa interação social comunitária. E aí, quando chegasse julho, essas pessoas que iam ser colhidas, elas já haviam sido preparadas, já receberam estudo bíblico, já tem no mínimo 7 amigos na igreja, amigo mesmo, já fazem parte de um PG, etc, etc. Percebe a diferença? Aí aquela colheita não é um banho, é um batismo. Mas vamos ver na prática, como é que a gente pode demonstrar essa simpatia, sofrer junto com as pessoas, querido? Para a gente sofrer juntos, a gente precisa expressar essa simpatia. E uma das melhores maneiras de nós demonstrarmos para o outro que nós nos importamos, que nós estamos sentindo, sofrendo com ele, sabe qual é? Lembra o que Tiago diz? Tiago diz mais ou menos assim, né? Olha, vocês devem escutar, sabe como é que diz? Vocês têm que ser prontos, né? Para escutar e tardios para falar. É como se Tiago estivesse dizendo, meus irmãos, vocês têm 2 ouvidos, né? Como diz o outro. Vocês têm 2 ouvidos, então vocês têm que ouvir mais, porque só tem uma boca, tem que falar menos. Então, o passo número 2 de demonstrar simpatia é ouvir ativamente. Sabe como é que a gente ouve ativamente? Número 1. Isso é o passo 2, tá, gente? É ouvir. A verdade é demonstrar simpatia, mas eu quero dizer que na prática a gente faz isso ouvindo as pessoas. Mas como é que a gente ouve elas da maneira correta? Número 1, ouça com interesse. Porque às vezes a gente ouve, tá falando, fala aí qual é o problema. Só blá, 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 você. É que nem, tá aí as mulheres que não me deixam mentir, né? Você está conversando com o marido, com o amigo, com o irmão, sei lá, com o homem. Você está falando para o fulano e o fulano está... Ei, rapaz, estou falando contigo. Não, mas eu estou ouvindo, não, eu quero que tu zóie no meu zóio, né? A mulher gosta que você tenha um contato que demonstre interesse. Então, primeira, como é que eu diria? Item para você e eu ouvirmos atentamente, qual é? Ouvir com interesse. Porque se for para ouvir de má vontade, você não está ouvindo. Então, já misturamos com as pessoas, né? Opa, estamos misturando com elas. Pronto. Agora, vamos separar um tempinho para ouvir essa pessoa? Fala, fulano, né? Fala que eu te escuto. A pessoa começa a falar. Opa, primeiro item você já lembra. Você anota aí e grava na cachola, né? O Espírito Santo vai fazer lembrar. Opa, primeiro item, ouvir com interesse. Mas sim, ouça com interesse. 2, tenha contato que? Visual. Contato visual. Então a pessoa está falando com você, você deixa tudo de lado e zóia no zóio dela. Contato visual. Estou dizendo que você vai hipnotizar ela não, mas também não desvia o olhar aqui da parte facial, né? Então, segundo maneira de ouvir atentamente é contato visual. Fique olhando lá para o teto enquanto a pessoa está falando aqui com você. Ô fulano, aí o outro vai olhar para lá pensando que é alguma coisa, né? Número 3, expressão facial. Tanto a sua como a do outro. Observe a expressão facial. A pessoa está falando, pois é, fulana, eu estou contando meu problema para ti, olha, eu estou muito triste. Combinou essa? Não, ela está falando uma coisa
mas a expressão facial diz outra, e você tem que estar ligado e perceber a paz. O que ela fala não é exatamente o que ela está sentindo, então eu tenho que entrar nesse mundo para sentir junto com ela. Então, ouça com interesse, tenha contato visual. E terceiro, qual é o terceiro? Expressão facial. Número 4, linguagem corporal. O que é isso? O corpo fala, né? Observe como a pessoa gesticula, como ela está sentada. Observe a linguagem corporal dela, porque com essa linguagem corporal ela está dizendo alguma coisa, tá? Normalmente é citado em treinamentos e aulas sobre linguagem corporal algumas, como se diz, esqueci agora, né? Posições, gestos, para você perceber o que o corpo da pessoa está falando. Então, normalmente, por exemplo, você está conversando com a fulana aqui, blá, 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 aí seus pés estão bem assim, né? Ele nem percebe, mas você nem está falando, mas o teu pé está dizendo, rapaz, eu quero ir embora, né? Quero ficar aqui não. Se ele observar, ele vai dizer, isso nem está a fim de ouvir, né? Outra é quando as pessoas estão de braço cruzado, mas nem sempre. Que às vezes pode ser que está com frio, às vezes é porque você se sente mais confortável naquela posição. Mas vamos dizer que eu estou pregando aqui e já falei umas 300 horas, né? Meus irmãos já estão tudo assim, já. Isso daqui você está tipo bloqueando, né? É uma maneira de você dizer, já dei dislike para ti. A mesma coisa, a perna cruzada, claro. Você precisa observar todo esse conjunto de coisas, porque nem sempre só uma posição quer dizer tudo. Mas quando você observa, por exemplo, o tom de voz da pessoa, expressão facial, o olhar, aí como o corpo está, e tudo está dizendo que deu ruim, você já sabe. É uma maneira de você ler os pensamentos, né, da pessoa. Então, normalmente, está assim cruzado aqui, como se estivesse assim. Se tiver os dois, aí danou-se. Não está legal não, o clima, né? Tem que estar fechando. Então, como é que é? Ouvir com interesse, contato visual, expressão facial, linguagem corporal. E você inclui aí o tom de voz, né? Como é que a pessoa está falando? Está mais suave? Está com raiva? Está baixinho? Está lento? Está acelerado? Ok? E finalmente, feedback. Então, quando você e eu estivermos ouvindo alguém para ganhar essa alma para Jesus, ouça com interesse. Zóio, olhe o rosto, olhe o olho, olhe o seu corpo também, porque se a pessoa que está falando, então, é o nosso corpo que vai estar reagindo, né? A pessoa está falando e a gente já está. E, finalmente, feedback. O que é feedback? São as nossas reações. Por exemplo, a pessoa está contando as coisas, ouvindo com interesse, olhando para ela, né? Aí minha expressão está, meu corpo não está trancado, mas aí eu estou assim, igual um hipnotizado. A pessoa, não é isso assim, fulano? Ou seja, eu preciso ela precisa de um feedback. Como assim? Luizinho está contando, então me aconteceu isso assim. Eu disse, rapaz, é mesmo. E aí foi lá e voltou e não sei o que. Ih, rapaz, então não sei o que lá, minha nossa.
Sério? Não. Ou seja, você está ouvindo, mas você está participando. Mesmo se você interromper a pessoa, ele está dizendo, não, fulano não está prestando atenção. Agora a gente está o tempo todo assim. E aí, rapaz, eu falo tanta coisa, eu falei uma coisa aqui super alegre, tu nem reagiu, não deu mãozinha, nem coraçãozinho, nem riso, nem nada. Né? Então esses feedback é importante, é uma maneira de você dizer, olha, eu estou interagindo com você. Nossa, foi mesmo? Não acredito. Misericórdia. Então você está tendo você está dando um feedback. Agora se a gente ficar ali o tempo todo zumbilândia, aí não vai funcionar. Ok? Vamos, antes de finalizar esse passo prático, que é simpatia através do ouvir ativo, alguns cuidados que nós precisamos tomar. Primeiro, nós temos que observar a pessoa, porque a pessoa está falando. Ela está falando assim, como quem está com raiva. Ai, esses meus parentes não aguentam mais. Opa, você está expressando raiva, né? Você ela não citar nada, mas você percebe que ela está expressando um sentimento de raiva. Você já fica pensando, o que será que está causando essa raiva a ela? Ou então ela está falando muito só dela, porque eu sou tal, eu sou isso, eu sou aquilo, eu já fiz de tudo, de pirueta, de cambalhota. Você percebe, essa pessoa ela se coloca muito no centro de tudo, né? Por que será? Será que na verdade isso é uma capa que esconde a baixa autoestima dela? Então você vai, obrigado, muito obrigado, você foi simpático e empático e ter compaixão para comigo, obrigado. Mas então, olha só outra coisa que nós temos que observar. Você vai começar a ler as pessoas. E aí você vai saber se ela está triste, se ela está alegre, se ela está sofrendo, se ela está com medo. Ela está falando com você, ela está se lamentando muito, se queixando muito. Ai, ô céus, ô vida, ô azar. Você já pega isso. Porque se ele não está prestando atenção na conversa dela, coitada, ela se queixou do mundo todo e você nem estava prestando atenção. Porque você estava pensando, sabe o quê? Aí assim que ela vacilar, eu tomo o controle da conversa e só eu vou estar falando. Então você está pensando, isso aqui ela falou, deixa eu ver qual resposta eu vou dar para ela. E a pessoa falando e você aqui nem está ligado, você está pensando o que você vai dizer quando for a sua vez de falar. Isso não é ouvir ativamente. Isso não é ter simpatia. Isso não é o método de Cristo. O método de Cristo é ouvir, estar atento. Outra coisa que a pessoa pode estar falando, esses sinais aqui, é que nós devemos estar atentos, ok? Alienação e conflito, por exemplo, a pessoa está nem aí, quero me isolar, se vier eu rebento, né? Ou seja, você percebe que ela está em conflito, quem sabe com os outros, com alguém, você nem sabe quem é, né? Mas você percebe os sinais. Se a pessoa está em conflito com alguém ou alguma coisa, ela está se isolando da realidade de alguma situação, e isso é algo que ela vai expressar mais profundamente à medida que ela perceber que eu estou ouvindo com interesse, que eu estou ouvindo porque eu me importo com ela, porque se eu ouvir de qualquer maneira não adianta. O que ela está expressando? Você percebe, ela está com medo, está preocupada, se sente culpada, está amargurada. Essas coisas nós precisamos perceber nas pessoas. Quem sabe essa pessoa ela esteja falando com você como o último recurso dela. Ela está pensando, quando eu terminar de conversar com essa pessoa, eu vou lá na ponte do Rio Negro e vou me jogar de lá. E você e eu podemos salvar essa vida, sabe como?
ouvindo e percebendo os sinais, quando ele percebe, misericórdia, eu entendi o que está acontecendo aqui. Então eu vou agir de uma maneira para ajudar essa pessoa, porque eu percebi os sinais do que ela está sentindo, ou seja, você já criou uma conexão. Aqui o nosso tempo é muito curto, né? Mas nós podemos falar de como você criar conexão com as pessoas. Isso é uma palavrinha francesa, né? Chamada rapport. Você criar conexão com as pessoas. E dessa forma a pessoa vai, mesmo que você não tenha muito contato com ela, quem sabe seja até a primeira vez, isso é muito usado em vendas. A pessoa vai sentir assim, mas menino, não sabe, parece que já te conheço há tanto tempo. Ela já passa a confiar em você e você vai acabar de começar uma conversa. Nunca tinham falado antes, ela nunca nem tinha te visto. E ela já sente uma conexão. Então, notem como o plano de Jesus para alcançar as pessoas é simples. Às vezes nós não damos valor para isso, né? Isso o quê? Ouvir as pessoas. Às vezes a gente quer falar, blá, blá, não, tu senta aí que agora tu vai ouvir. Olha, está escrito isso, tem que guardar isso, tem que deixar de ser sem vergonha, e blá, 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 e a pessoa doida para desabafar. Cala a boca que eu quero desabafar. Mas a gente não quer ouvir. E assim o método de Cristo não é praticado. Então nós precisamos tomar esses cuidados. Antes de finalizar essa parte aqui, alguns erros que nós cometemos é assim, nós vamos conversar com a pessoa e nós já prejulgamos as respostas. Tipo, eu vou falar aqui algo de Jesus, mas aposto que essa pessoa não vai querer ouvir. Eu aposto que ela vai até ouvir, mas ela não vai aceitar. Aposto que ela vai até aceitar, mas só uma parte, outra ela vai... Não faça isso não. Ouça. Sabe, às vezes a gente quer logo dar uma resposta, nem aquilo que a pessoa está precisando ouvir. Se nós ouvíssemos um pouquinho mais, nós íamos perceber o quê? Misericórdia, era outra coisa, eu pensando em bobagem, né? Ou seja, nós estamos prejulgando as pessoas. E quando conversar com as pessoas, não fica com aquela vontade, né? Já chega fulano para de falar que é a minha vez. Não é assim? Às vezes ele quer tomar logo o controle da conversa. Não, deixa a alma falar. Porque o segundo passo no método de Cristo é demonstrar simpatia, ouvindo as pessoas de forma ativa. E para isso nós temos que ouvir com interesse, olhar para a pessoa, ter uma expressão facial condizente. O que mais? Nossa linguagem corporal e darmos o feedback. Quando a pessoa sair dali, ela vai dizer: isso daí me dá atenção, me ouve. Agora sim, né? Encontrei uma alma que realmente se importa comigo verdadeiramente. Queridos, nós vamos então aqui finalizar essa parte, ok? O segundo passo, alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse ponto? Como eu falei, a gente está fazendo um resumo do resumo resumido, mas a prática é essa, ok? Ouça as pessoas, tenha contato com elas e ouça essas pessoas com quem você tem contato. Então nós vamos aqui passar adiante, daqui a pouquinho já voltamos para o terceiro passo do método de Cristo.